Amém, graças a Deus. Abre a Bíblia comigo. Livro de Isaías, capítulo 32, capítulo de número 32. Eu quero falar com vocês sobre a vinda de um reino de justiça. Isaías, capítulo 32, vamos ler dos versículos 1 a 8. Deixa eu só reforçar aqui. Mulheres de 7 a 107 anos, no dia 7 de setembro, sábado, de 1h30 da manhã, 1h30 da tarde, até 6h30 da tarde, nós vamos ter aqui o especial delas. Então, você que tem entre 7 e 107, está convidada, deve estar aqui. Vai ter uma programação variada e com muitas instruções também para as devidas idades. Então, se você é mulher, se está dentro dessa idade, está convidada, certo? Lá na saída tem a inscrição, eles precisam de inscrição com antecedência, não deixa para a última hora, eles vão ter que fechar antes até para a programação, material didático e tudo mais. Então, na saída, R$11 no cartão, R$10 no dinheiro. Então, fica aqui esse convite, você não pode perder. Tá? Vamos ler, diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como sombra de uma grande rocha no deserto. Então, os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar. A língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa o mal, ele pratica maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água ao sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres e, graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Pai, tua palavra é linda, é um adjetivo que eu coloco sobre a tua palavra sempre. Ela é linda. E fala conosco, abrindo os nossos olhos, dando-nos entendimento sobre ela, em nome de Jesus. Que o teu Espírito continue tomando esse lugar. Em nome de Jesus, eu declaro que quem reina aqui é Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo qualquer espírito contrário, todo espírito de resistência, que segue entendimentos, que solte os entendimentos. Deus, eu oro para que o Senhor nos dê revelação, espírito de sabedoria, de revelação. Vem, Senhor da glória, e toma esse lugar. Que a tua glória esteja aqui enquanto a tua palavra é anunciada. Que haja o peso da tua glória sendo sentido por nós nesse lugar. Que os teus anjos estejam se movendo. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos sentar na presença de Deus. Um reino de justiça, a vinda de um reino de justiça. Os versículos desse capítulo aqui, desse livro de Isaías, falam de um reino de justiça. É um reino ideal. É um reino ideal. E muitos comentaristas, eles
dizem que esse reino vai acontecer só nos tempos escatológicos, só no milênio, quando Jesus vai reinar 1000 anos sobre a terra, que isso aqui é a figura do reinado de Jesus no milênio. E não deixa de ser, E esse reino vai acontecer na sua plenitude, sim, nesses tempos escatológicos. Contudo, Jesus nos ensinou a orar pela vinda do reino de Deus. Na oração dominical, conhecida oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a orar falando: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Mas Jesus não disse em nenhum momento: venha o teu reino quando o milênio chegar. Não. Jesus, quando ele chegou, ele disse: olha, é chegado a vocês o reino de Deus. E ele também nos ensinou, e ele falou: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, é verdade, o reino milenar, e depois Jesus reinando com os seus por toda a eternidade, isso tudo é verdade. No entanto, não é verdade que a manifestação desse reino é só para aquele tempo. E a Bíblia nos ensina, então, a buscar esse reino hoje. Eu quero pensar com você sobre algumas características desse reino de justiça. E esse capítulo está falando sobre características do reino de Deus, que fala de um rei e dos seus príncipes, do rei e aqueles que o assessoram e que governam junto com ele. E está aqui esse desafio para nós olharmos e para buscarmos que essas coisas de fato aconteçam. Um reino de justiça, reino é para rei, e alguém diz: não, mas eu não sou rei, eu não sou alguém de influência, não tenho um cargo alto. Mas Deus nos vê como tais. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que nós somos um sacerdócio real. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que ele, Jesus, nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Isso fala de mim, isso fala de você, isso fala de nós. No aqui e agora, no hoje. E Deus quer que nós busquemos esse reino também hoje. Repito, mesmo que ele não esteja na sua plenitude, mas Deus quer que nós o busquemos e que experimentemos algumas coisas desse reino já aqui e agora, as características desse reino. E como é o reino de Deus? Que reino é esse que nós temos que buscar? Versículo 1 fala de princípios desse reino e coloca como princípios do reino de Deus retidão e justiça. Versículo 1 diz: vejam, um rei reinará com retidão e príncipes que governarão com justiça. Princípios do reino de Deus, retidão e justiça. Livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, a Bíblia diz que quando os justos florescem, ou seja, eles aparecem, eles surgem, eles se manifestam. Quando os justos, eles florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme.
alegria e gemido. Justo é aquele que governa com justiça, com retidão. Quando estes florescem, quando esses não se escondem, quando esses se expõem, quando esses se manifestam, a Bíblia diz que haverá alegria. Mas quando os ímpios, ímpio é aquele que não tem piedade, não tem vida piedosa, e piedade fala, sobretudo, de vida com Deus. Tem o sentido de piedade, de ter piedade, de fazer coisas boas, ok? Tem esse sentido do termo, mas, a princípio, piedade fala de vida religiosa, entre aspas, né? Dentro de um conceito que as pessoas têm de espiritualidade, mas a gente sabe que não é uma religiosidade humana. Mas, enfim, piedade é vida com Deus. E a Bíblia diz que quando os ímpios governam, o povo geme. Todo governo, qualquer tipo de governo, em qualquer esfera, que não considera Deus, as pessoas que estão debaixo desse governo gemem. Gemem. Por melhor que seja a proposta desse governo, se não considera Deus, vai gemer. Os governos que advêm, que abraçam uma filosofia marxista que desconsidera Deus. Marx disse que a religião é o ópio do povo. E lutou contra isso, e essa filosofia combate, sim, a Deus e a fé em Deus. Quem está debaixo desses governos geme. Porque quando ímpio, aquele que não tem vida com Deus, não tem vida piedosa, governa, vai gemer. O reino de justiça é um reino onde tem a piedade, onde a vida com Deus é valorizada. Salmo 97, versículo 2, a Bíblia diz que retidão e justiça são a base do trono, do governo de Deus. Retidão e justiça são inseparáveis, são palavras quase sinônimas. Eu diria que essa primeira se refira talvez mais ao ser, e a segunda mais ao fazer. Retidão é uma questão de caráter, justiça é algo que se executa, que se faz. Quem é reto pratica a justiça. Deus nos chama para sermos retos e justos. Deus nos chama para sermos esses príncipes junto a esse rei. Vejam, um rei reinará com retidão. Seus príncipes governarão com justiça. Essas são características do reino de Deus. Essas são características, sim, que serão eternas no reinado de Cristo. Mas são características que precisam ser buscadas no hoje, no aqui e agora. Outra coisa, outros princípios do reino de Deus. Sensibilidade e solidariedade. Está aqui Isaías, um profeta de Deus, aquele que mais falou sobre Jesus, 700 anos antes, falando em detalhes sobre acontecimentos que ocorreriam na vida de Jesus. Algo maravilhoso. E esse profeta, que era também um poeta, um homem culto, que veio da nobreza e que temeu a Deus, que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, e Deus usa também as suas habilidades para inspirá-lo
para deixar a revelação da sua palavra. E aqui ele usa uma linguagem poética lindíssima. Ele diz: cada homem será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como corrente de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Ele está falando aqui sobre coisas vistas lá em Israel, naquela região. Algumas características que havia lá em termos de solo, de como era a natureza. E quando ele usa esses exemplos, nós vemos aqui os princípios, aplicando ao reino de Deus, nós vemos aqui os princípios de sensibilidade e de solidariedade. Dentro do meio em que se está inserido, e diz: cada homem será. Deus chama o seu povo, e o reinado de Deus é constituído por pessoas que são sensíveis às necessidades das outras, que buscam abrigar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, que buscam abrigá-las, saciar os sedentos e proteger os desamparados. Diz: cada homem será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, quando haviam ventos naqueles lugares desérticos e eram muito fortes, e que causavam muitos males, que levantavam a poeira, e que faziam mal, e que alguns inclusive eram até cegados por toda essa poeira. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, contra aquilo que fere, contra aquilo que agride, um abrigo contra a tempestade, como corrente de água numa terra seca, árida. Em muitas daquelas regiões havia escassez de água, e quando secas ocorriam, o caos se instalava. Sede, as pessoas passavam muita sede. E ele está tomando todas essas coisas como exemplo, como uma metáfora para acolher pessoas, para guardar, para fazer alguma coisa, para contemplar, para olhar aqueles que estão à volta e se sensibilizar e fazer alguma coisa, se colocar para proteger, para guardar num lugar deserto onde tem um sol causticante, uma rocha onde há uma sombra, para dar uma sombra, para cobrir, fala de cobertura. O reino de Deus tem sensibilidade, tem solidariedade. E Deus nos quer assim, sendo esses príncipes dele, que propõem, que fazem alguma coisa. Nós vivemos em dias de muito egoísmo. Dias em que, quando alguém está diante de uma situação, de um problema sério, e pessoas olham, elas dizem: olha, você para mim é um problema seu. Eu já tenho os meus. Te vira. Mas o reino de Deus e os príncipes do reino de Deus não são assim, eles não são insensíveis, eles são sensíveis. Eles se propõem a dar essa sombra, a ajudar e saciar o sedento, a proteger os desamparados. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, e nesses últimos dias uma divisão muito clara vai ser colocada. Assim como as últimas duas igrejas do Apocalipse, Filadélfia e Laodiceia, a igreja fiel e a descomprometida, nesses últimos dias, sim, uma divisão muito clara será colocada. Os fiéis. E aos fiéis, Jesus disse que Deus abre uma porta. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar.
aos descomprometidos. Ele diz: você não é frio nem quente, você é morno. Isso me dá náuseas. Eu não convivo com isso. Eu vomito você. Vê se muda. Mas nesses últimos dias essas duas coisas acontecem. Nesses últimos dias são dias do egoísmo, do materialismo, do pensar só em si, mas também Deus levanta de um outro lado outros avivados, incendiados pelo fogo do Espírito Santo e pelo amor do Senhor Jesus, que se importam com os outros. Esses últimos dias serão os dias dos sujos que se sujam ainda, mas dos santos que se santificam ainda. E o reino de Deus se manifesta por meio dos santos. O reino de Deus se manifesta por meio daqueles que são incendiados pelo fogo do Espírito Santo. O reino de Deus se manifesta por meio daqueles que se dedicam a amar e que são sensíveis às necessidades do próximo. Sensibilidade e solidariedade estão ali. No reino de Deus. São princípios, são características, são valores. Outra coisa encontrada no versículo 5. Princípio do reino de Deus. Caráter e nobreza. Versículo 5 diz: o tolo não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Em um reino de justiça, uma pessoa sem caráter não é chamada nobre. Em um reino de justiça, o caráter é priorizado. Em um reino de justiça, o que mais vale é o que se é. Em um reino de justiça, o que se faz será resultado daquilo que se é, e aquilo que se faz com motivação correta. A partir de um coração sensível e solidário, comprometido com a verdade. É assim que um reino de justiça se manifesta. A nobreza, ela se revela antes pelo que se é e depois pelo que se faz. Hoje, grande parte da mídia do nosso país estima aqueles que combatem os valores morais nobres. Eles procuram desconfigurar a configuração de família que o Criador fez. E todos aqueles que combatem esses valores bíblicos são exaltados pela nossa mídia, voz é dada a eles. E o que se coloca é que estes que aceitam esse tipo de coisa são os inteligentes, os outros são ignorantes, são retrógrados. Sabe o que é que está se fazendo aqui? O tolo está sendo chamado de nobre. O sem caráter é tido em alta estima. Pessoas, por terem habilidades, uma boa retórica, lidarem bem com as palavras, construírem bons textos, ou por terem alguma habilidade no esporte, quem sabe, em outras áreas, mesmo que não preste, mesmo que seja mau caráter, mentiroso, adúltero, promíscuo, é tido em alta estima. Porque tem habilidades, porque faz determinadas coisas. E é colocado como referencial. Acontece essas coisinhas ali, mas tudo bem, o cara é bom. Olha o que ele faz.
Sabe, isso tudo são coisas que a nossa sociedade tem feito. Eles têm colocado o sem caráter em alta estima. O desonesto que tem valor. O mentiroso como um esperto e que tem coisas a nos ensinar. O que rouba, mas tem um discurso interessante. Aquele que tem uma vida nojenta, mas sabe fazer lindas jogadas. Não tem caráter nenhum, mas é tido em alta estima. E quando isso é feito, esse estilo de vida vai se tornando como um padrão de uma sociedade. E quando as pessoas olham isso, elas dizem, pois é, ele faz, ele tem sucesso. Se ele faz, por que eu não posso fazer? Ah, olha, se faz lá, outro também faz, que é famoso, outro que também diz isso. Ah, e sabe, isso vai sendo aceito. Isso vai sendo absorvido. Isso é o reino do mundo, isso é o reino do inferno. Mas isso não tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é diferente. No reino de Deus o que mais vale é o caráter, é a verdade, é a retidão. No reino de Deus o que vale é a santidade. E o reino de Deus se manifesta por meio da pureza e da santidade. Nesta semana que passou, o Partido Comunista do Brasil estava com um projeto que ia lançar na Câmara aqui, uma lei que vale tudo, até os relacionamentos consanguíneos. Qualquer coisa vale, está com vontade, faz. Pode ter pai com filha, seja o que for. Enfrentaram resistência, viram que não teriam chances. Graças a Deus, porque ainda tem sal e ainda tem luz nessa terra e tem gente que coloca a resistência contra isso. Mas tem gente exaltando esse tipo de coisa. As novelas da Globo exaltam todo tipo de comportamento promíscuo, e não só da Globo, como da mídia em geral. E o sem caráter é estimado, é colocado em alta estima. Mas no reino de Deus, não. É diferente no reino dele. E eu e você somos chamados a ser esses príncipes deste reino. A nos posicionar em relação a isso. A viver diferente, a ser diferente e a fazer diferença. Quando os justos florescem, ei, eu e você precisamos florescer, aparecer, dizer que nós estamos aqui. Eu e você precisamos ser defensores do bom caráter. No reino de Deus, o tolo não é chamado de nobre, e o homem sem caráter não é tido em alta estima. Nós não somos regidos por interesses pessoais, a ganância, pela desonestidade, não. Nós buscamos caráter e nobreza. A nobreza que o Senhor Jesus nos orienta, nos ensina, tendo Ele como nosso referencial. E é esse reino que é colocado aqui, que Deus coloca tanto para mim como para você. E a aplicação disso? Talvez alguém diga, eu não sou uma pessoa influente.
tem esses negócios aí, pois é, estão dizendo, o pessoal da mídia, mas eu não sou da mídia, eu não tenho uma voz. Minha voz não é ouvida. Eu não exerço nenhuma liderança, portanto essa mensagem não se aplica à minha vida. O Silas está falando aí esse negócio, mas sabe, não, olha, eu só faço minhas coisinhas, vou do trabalho para casa, depois no outro dia vou trabalhar de novo, volto para casa, vou para a igreja, e é isso. Ei, o reino de Deus, ele vem, ele começa a se instalar por meio dos súditos deste reino. Onde quer que esses súditos estejam. E onde eles estiverem, esses súditos devem influenciar. Esses príncipes e súditos devem exercer influência. E quando o reino de Deus começa a se revelar aqui, nessa casa, na outra, lá, alguém que também está no trabalho ou na escola, e ali começa essa instalação do reino. Então, a influência deste reino vai crescendo e vai aumentando. E vai se tornando uma oposição ao reino maligno, se posicionando contra. Quando Jesus disse, é chegado a vocês o reino de Deus. E Jesus também disse, o mundo jaz no maligno. Aqui tinha um reino, Jesus veio trazer outro reino. Isso fala de conflito, isso fala de oposição. E Ele nos chama para fazer isso. Nós somos chamados para influenciar e vir com os princípios deste reino aonde quer que estejamos, onde quer que estejamos. Jesus disse em Mateus 5, do 13º ao 16º versículo, Ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quem recebeu Jesus, quem tem Jesus, quem vive com Jesus, é sal da terra e a luz do mundo. Está aqui um exemplo que o Marcos citou hoje do TCL, quando a gente lançou o TCL, que é o treinamento contínuo de líderes. Muita gente diz, eu não vou porque eu não sou líder. E qual que é o conceito de liderança? Liderar é influenciar. Liderar não é necessariamente ter um cargo ou uma determinada função. Líder é aquele que influencia onde quer que ele esteja. E se a gente tem Jesus, nós somos luz e luz e sal são elementos que influenciam. E Jesus nos chama para isso. Ele ensinou que a gente não pode ser uma luz escondida e coberta. Uma lâmpada tem que estar em evidência para que ilumine o espaço. Nas casas da época pequena, sem janelas, lâmpadas eram necessárias mesmo durante o dia, em alguns casos. Então, a lâmpada tinha que estar em evidência, não coberta. Jesus disse que a luz de vocês brilhe diante dos homens. Jesus falou do sal. Ele falou, vocês são o sal da terra, mas se o sal for insípido, como é que ele vai salgar? E um sal que não salga, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. A maioria do sal da época vinha do Mar Morto. E o sal do Mar Morto era um sal com muitas impurezas. E um sal com impurezas rapidamente vai perdendo o seu sabor e fica impestável. Eu e você somos sal. Mas sal para salgar, tem que tirar as impurezas dele. Senão ele não vai salgar. Deus nos chama para ser sal que salgue. E sal que salga precisa ser limpo das impurezas. Portanto, nós que estamos em Cristo, vivemos esses últimos tempos e que somos os santos que devem se santificar ainda, precisamos sempre tomar cuidado com as impurezas da nossa mente, do coração, da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas ações, das nossas reações. E quando nós
detectamos essas impurezas, sabe, vamos levá-las a sério. Vamos nos arrepender desses pecados, vamos confessá-los, vamos abandoná-los. Com pecado não se brinca, não brinca com pecado, não fica postergando. Nesse abandono do pecado, depois, quem sabe amanhã, outro dia, ainda não. Quando estiver preparado, não. Nós não sabemos quando vamos embora daqui, ou quando Jesus virá. Mas não só por causa disso, é porque o bom mesmo é ficar livre e limpo dessas impurezas. Eu e você temos que ser sal. Quem é sal? Está no reino e ajuda na expansão desse reino. Sal. Ele tem algumas coisas. Sal, ele conserva. Hoje a gente tem geladeira e a conservação do que a gente tem é na geladeira. Mas antes, era na base do sal. Sal retira a água, elimina as bactérias e esses organismos que causam a putrefação. Então, o sal conserva. Sabe de uma coisa? Esse mundo não está pior porque ainda tem sal. Deus nos chama a ser sal, a buscar a conservação dos valores e dos princípios divinos. Por isso a gente é sal. Somos sal. Sal dá sabor. Eu não consigo pensar num feijão sem sal. Comer um feijão sem sal, não dá. Uma carne, só carne sem sal. Não tem sabor. Deus nos chama para estar nesse mundo, comunicar o Evangelho e a verdade divina que vai dar às pessoas motivo de viver, a razão de viver, o sabor da vida, que é a pessoa de Jesus. Nós somos chamados a oferecer verdadeira vida. O sal, o cloreto de sódio, ele provoca a sede. Alguém já disse que ninguém consegue forçar um cavalo a beber água, mas você pode dar sal para ele. E que então ele vai beber água. Nós precisamos viver de maneira tal a causar nos outros sede pela água da vida, o Senhor Jesus. E quando a gente se posiciona desta maneira, nós começamos a trazer o reino de Deus. E passamos então a colocar dentro da nossa esfera de ação, dos lugares aonde nós transitamos, o reino e os princípios do reino. E eu e você temos responsabilidade quanto a isso. Eu e você, em algum momento, em alguma área, dentro de alguma esfera, nós temos algum governo. Nós somos os príncipes deste Rei dos Reis aqui na terra e temos algum governo. E aqui fala do governo dos príncipes. Que eles vão governar com justiça. Nós temos algum governo. Talvez em casa, talvez dentro do espaço da família, um pouquinho mais na vizinhança, no trabalho, na escola, com alguns amigos. Onde quer que se vá, no grupo pequeno, no relacionamento com alguém, todos nós temos uma esfera de influência e de atuação. Deus nos fez reino e sacerdócio, para que o reino de Deus e os valores e os princípios dele se manifestem nessa terra. Nós não podemos nos esconder, temos que nos posicionar, temos que ser essas pessoas de caráter nobre, sendo sal e luz, que buscam viver os valores e os princípios deste reino. Deus nos chama para isso.
Isso fala da nossa vida. E também, a Escritura nos chama a orar. Há quem sabe em alguns lugares que eu não estou, que eu não tenho uma influência pessoal direta, não piso naqueles lugares. Mas Deus me chama a clamar, a exercer o meu sacerdócio. Sacerdote é aquele que coloca as causas do homem diante de Deus. Nós somos chamados a ser sacerdotes. Somos, nesse reino, os príncipes, aqueles a quem a autoridade foi dada. E quem tem autoridade espiritual na terra maior do que as forças do mal, somos eu e você. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, você conhece, a Bíblia diz, Deus dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele orar, os outros não oram, quem tem que orar somos nós. Se ele orar, Deus espera de nós oração. Oração, ela traz o reino de Deus. Oração abre os céus. Se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, buscar a face fala de estar em intimidade, estar junto, estar próximo, estiver junto comigo. Se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, reconhecer os maus caminhos e mudar, confessar, abandonar pecado. Se o meu povo se humilhar, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Isso é chamar, é invocar o reino de Deus. Eu quero dizer a você que isso é responsabilidade minha e tua. Precisamos influenciar e precisamos clamar, precisamos orar. E sabe, oração resolve, oração move as situações. Nós somos chamados a buscar, a interceder. O apóstolo Paulo falou a Timóteo e disse que nós temos que orar e interceder pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência. E quando Paulo falou isso, era Império Romano. Os Césares governavam de maneira terrível. Mas o Paulo estava dizendo que era para orar pelo César. Antes de tudo, diz a Bíblia, que nós temos que orar. Sabe, eu e você precisamos orar todos os dias. Por nossas autoridades, por aqueles que estão em eminência. Eu oro todos os dias. Eu oro por quem eu votei, eu oro por quem eu não votei. Se está em autoridade, tem que ter a minha oração. Eu oro por sabedoria, eu oro por discernimento, eu oro por justiça. E uma oração que eu tenho feito pela nossa nação é por um reino de justiça. É para que o reino de Deus venha nesta nação. Que os céus se abram sobre a nossa nação. Eu e você somos esses sacerdotes. Não descreia do poder da tua oração. Quando você está sozinho na tua casa, no teu quarto, na tua sala, em algum lugar, você está dizendo, Deus abençoa. Deus perdoa. Pastor José Roberto fez uma oração aqui de confissão, de busca a Deus pela nossa nação. É disso que a gente precisa. Eu não tenho dúvida, se o povo que se chama pelo nome de Deus orar nesta nação, as coisas vão mudar. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para chamar o reino dele, para o exercício do sacerdócio, para buscarmos a graça e a presença dele sobre nossa vida pessoal, sobre nossas famílias, nossas casas, nossa nação. Buscar esse reino de justiça, buscar a vinda deste reino de Deus.